Bom, eu tive que pausar aí, né? Acredito que agora eu consiga fazer um vídeo de uns 20 minutos. Espero que tenha liberado espaço suficiente. Mas enfim, foi abordada a questão do FDMA. Uma forma de enxergar o FDMA, se eu colocar como é que era o negócio mesmo, eu acho que aqui escala do tempo, aqui potência, amplitude, né? E aqui frequência. No FDMA, um canal, uma vez alocado, ele fica reservado durante todo o tempo de conversação para aquele terminal, até que a chamada termina. Se for necessário outro usuário, outro canal, por exemplo, uma faixa de guarda ali, né? E durante todo o tempo de conversação, o canal é alocado para aquele usuário. Se chegar mais usuários, o canal sempre é dedicado para um único usuário, o canal de RF, frequência aqui em Hertz. Bom, do ponto de vista de TDMA, uma das vantagens, né, já foi comentado, é que, por exemplo, no S136, eles pegaram aquele canal verde, né? Eles pegaram o canal e no espaço daquela portadora foi feito uma divisão no tempo de canais. E aí, por exemplo, são possíveis, depois de um determinado tempo definido como quadro, frame, TDMA, os canais voltam a se repetir. Ou seja, aquele canal de RF, aquela portadora, ela pode ser multiplexada no tempo, e aí é definida essa estrutura de quadro igual lá no TDM, né? De maneira que múltiplos canais possam compartilhar o mesmo canal, a mesma portadora. Na verdade, o canal agora, ele vai ser o canal de RF mais um time slot. Time slot, ou intervalo de tempo. Então, o usuário verde, por exemplo, ele recebeu portadora X lá, time slot 1. O usuário vermelho, ele recebe portadora X, time slot 2. Esse aqui, que por um acaso a caneta tá azul, mas a tinta tá preta, ele vai receber a alocação de um canal na mesma portadora dos outros, porém num intervalo de tempo distinto. E aí aquela portadora pode ser multiplexada, nesse exemplo aqui, por outros dois usuários. Na verdade, isso aqui é um exemplo, né? No caso, eu usei como referência o que eu lembro lá do IS-136, até para título de exemplo, né? Para comparar as coisas. Na verdade, o quadro TDMA do IS-136, eu não vou lembrar detalhes de bit agora, daqui a pouco eu faço uma apresentação com estrutura de quadro. TDMA talvez não, mas do GSM sim. No IS-136, é definido 1, 2, 3, 4, 5, 6 times slots. A taxa disponível em cada um desses aqui não foi suficiente para a qualidade de voz. Então, de maneira a garantir qualidade de voz, no modo full rate, o que é full rate? Bom, o codificador de voz, eu ainda vou entrar em detalhes dessa codificação de voz aqui, que não é mais aquele valor de 64 kilobits lá do PCM. Full rate, se não me falha a memória, é 9.25 kilobits por segundo. O canal é definido por 2 time slots. No IS-136 também há a possibilidade do half rate, um codificador de voz que codifica a metade da taxa. E cada canal ocupa um time slot, daí o quadro comportaria, né, até 6 times slots. Mas como a qualidade de voz para a taxa destinada para cada time slot era inadequada para o codificador lá do IS-136, então eles definiram que dentro do quadro de 6 time slots, na verdade, um canal full rate vai utilizar 2 time slots. Basicamente, essa questão da taxa, isso aqui está
diretamente relacionada à largura de banda, que no caso aqui são 30 kHz. Ou seja, é uma faixa de... não é grandes coisas em termos de taxa de transmissão. Para exemplificar essa ideia de TDMA, eu vou falar mais detalhes sobre a técnica, né? Alguns problemas que acontecem na comunicação. No quadro GSM, no sistema GSM, né? O frame, o quadro, ele é composto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 time slots. Eu vou ter que buscar valores, né? Eu não lembro exatamente quantos bits tem esse quadro, qual a duração de quadro, mas no modo full rate, no GSM, no GSM existe uma definição de Absolute Radio Frequency Channel Number, que é a portadora de RF, né? Mais um time slot. No modo half rate, ele também recebe a ARFCN, que é a definição de portadora, mais um time slot, porém o quadro tem 16 time slots. É como se o tempo, né, a estrutura de quadro dobrasse aqui no GSM. No caso do IS-136, pelo que me falaram, o modo half rate, a qualidade de voz é proibitiva. No caso do GSM, quando há problemas de capacidade na rede, o modo half rate é implementado, ou seja, é dobrada a capacidade da rede, né? Bom, falar alguns problemas, né? No downlink, o quadro ele é contínuo, não tem problema nenhum, não tem encavalamento de time slot entre usuários, né? Mas se, por exemplo, tem aí o usuário do Palmeiras, tem aqui um usuário flamenguista, o usuário flamenguista está mais próximo da rádio base. Se por um acaso o usuário palmeirense pegou o time slot 1 e o usuário flamenguista pegou o time slot 2, se esse terminal usar como referência o início de quadro, como existe um atraso na propagação, pode acontecer do time slot no uplink, ele vai transmitir, né? E esse uplink vai acabar encavalando no time slot do próximo usuário. Enfim, num sistema TDMA, é necessário uma técnica, geralmente isso aqui é coisa da camada física, pelo menos no padrão GSM ele é considerado camada física, quem estabelece isso é a rádio base, é um tal de time alignment, o alinhamento no tempo. E aí, com esse time alignment, na verdade, o sistema vai perceber que existe um atraso na propagação e vai instruir o terminal a transmitir não quando ele, mas e sim antes um pouco, de maneira que com atraso o time slot vai chegar realmente dentro do seu intervalo de tempo. Bom, isso durante a comunicação acontece continuamente, né? Mas, e num primeiro acesso? Bem, isso aqui eu teria que falar algumas coisas, né? Por exemplo, os tipos de rajadas que existem, né? Rajadas que são a formatação dos bits, né? Que vão ser inseridos dentro de um time slot desse aqui. Eu vou basicamente apresentar... Bom, poderia colocar algumas, né? Correção de frequência. Se eu não me engano, tem uma sequência de treinamento. Isso é detalhe do protocolo que mais para frente eu vou comentar sobre isso, né? Fazer o modelo do canal e tentar decodificar. Existe uma rajada que todos os bits são fixos. No caso do GSM, ele usa uma modulação, se vocês procurarem, vai falar que é GMSK. Na verdade, esse GMSK é um equivalente ao FSK. E quando nós abordamos o FM, eu citei alguma coisa do Frequency Shift Queuing.
Basicamente, vai existir uma frequência para representar o bit 0, uma frequência para representar o bit 1, e a modulação está alterando essa frequência aqui continuamente. Lógico, com mínimo, shift Q e fazendo o modelo gaussiano, para frente talvez eu aborde, dependendo do tempo, essa modulação. Se não me engano, o FSK, sim, mas GMSK não está na ementa, né? Mas enfim, quando há a ocorrência de uma rajada de correção de frequência, isso continuamente vai se repetindo do ponto de vista da radiobase para os terminais, se eu não me engano, a cada 10 quadros de downlink no canal de controle, o sistema manda essa rajada de correção de frequência, e o terminal móvel, por exemplo, ele sintoniza o seu PLL lá numa determinada frequência e, por exemplo, a radiobase está em outra frequência. Escutando a rajada de correção de frequência, o terminal consegue ajustar o seu sintetizador de frequência lá de maneira a estar sincronizado na portadora. Um outro quadro, se eu não me engano, ele tem... Eu não lembro exatamente, mas existem informações, né? Mas principalmente existe uma rajada no qual também ocorre na sequência da rajada de correção de frequência, imediatamente após eu vou chamar de... esqueci o termo da rajada, mas correção de frequência e aqui correção no tempo. Então, uma vez sintonizada a frequência, o móvel entra em sincronismo no tempo. O que é esse sincronismo no tempo? É saber realmente aonde está o início do quadro. E aí, bom, eu posso ter ligado o terminal aqui nesse instante de tempo. Escutando as rajadas de sincronismo, o terminal vai conseguir ter essa sincronia com a estrutura de quadro da radiobase. Eu vou falar mais detalhes da rajada normal quando eu abordar a codificação de voz do GSM. Tem uma outra rajada que eu não... tem a rajada dummy. Tem a rajada normal burst. Essa aqui eu vou falar para frente, futuro. Existe uma rajada dummy, que é pura e simplesmente nada. Quando há a necessidade, como há a necessidade de manter a estrutura do quadro, e caso aconteça de não haver informação para ser transmitida, lembrando que isso aqui é um sistema comutado por circuitos, o protocolo diz para serem enviadas rajadas sem nenhuma informação, simplesmente para manter o sincronismo. E agora, realmente chegando na rajada que eu queria, né? Existe essa estrutura de quadro. Eu não vou representar todos os 8 times slots aqui. E normalmente o acesso... uma coisa que precisa antes, né, ser falada antes, é que no AMPS existiam portadoras pré-definidas para canais de controle. No caso do GSM, qualquer portadora pode ter canal de controle. Agora, em uma das portadoras de uma célula, o timeslot 0, vou chamar isso aqui de timeslot 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos um timeslot é obrigatório ter informações de canal de controle, seja no downlink, informações do sistema, né? Seja no uplink. A questão é se, imaginando uma radiobase aqui, um terminal lá na borda da célula, esta referência de tempo, ela tem um atraso na propagação, ela vai chegar atrasada do ponto de vista desse terminal em relação ao início do quadro da radiobase. Se o terminal transmitir exatamente nessa referência de timeslot 0 que ele recebeu, que já está atrasada, somado ao atraso de uplink, a rajada normal ela geraria interferência no próximo timeslot, iria encavalar ali, né? Então, vou colocar aqui, talvez fique melhor, considerando o intervalo de timeslot, aqui seria o timeslot 0, existe uma rajada normal
que, se eu não me engano, ele tem aproximadamente 63 tempos de bit de período de guarda. Eu vou confirmar, eu vou colocar nos slides essa estrutura de quadro, número de bits, etc. Mas enfim, com esse período de guarda, imaginando, a rádio base transmitiu a referência de tempo do quadro timeslot 0 dela aqui. O terminal lá na borda, ele tem a percepção que o quadro iniciou aqui. Quando ele iniciou a transmissão nesse instante, a rajada dele vai chegar um certo tempo atrasado. Com essa rajada de acesso, é garantido que não vai haver encavalamento no próximo timeslot. Bom, isso aqui é interessante porque o pessoal geralmente imagina a área de cobertura relacionada à propagação de RF. E no caso especificamente do GSM, lógico, existe problema de propagação, mas quem conhece de propagação de ondas, há alternativas para se aumentar a área de cobertura, o alcance, aumentando potência, trocando antena, colocando ela mais alta, diminuindo as perdas, enfim, usando espectro de frequência mais baixa. Existem técnicas para aumentar a área de cobertura em termos de propagação. Porém, o que limita o raio de cobertura de uma célula GSM, o que limita o raio de cobertura, né, considerando aqui, esse raio aqui, é em 35 quilômetros, é a rajada de acesso, Access Burst. Eu não sei se eu proponho um exercício sobre isso, mas aí, bom, eu acho que eu vou fazer um vídeo, tentar provar esses 35 km em função da rajada de acesso. A gente tem que ver a taxa de transmissão do quadro, ver a velocidade de propagação, é relativamente simples, né? É uma regra de 3, considerando alguns conceitos da física aí. Mas uma coisa interessante é que 35 km ele pode não ser adequado, por exemplo, em áreas de baixa densidade demográfica. Aqui no Brasil, eu poderia citar um caso lá do Mato Grosso, que existia uma célula AMPS com mais de 100 km de raio. E quando o Pantanal estava seco, os fazendeiros que estavam lá na borda da célula costumavam reclamar para a operadora que perdiam o sinal. Quando as operadoras migraram para o sistema digital, esses clientes que estavam na borda, principalmente dessas células muito distantes, eles não trocavam por sistema digital nem a paulada, porque eles sabiam que o digital, quando se alcança uma determinada taxa de erro de bit, o sistema simplesmente corta a chamada, derruba a chamada. Enquanto no analógico, uma baixa relação sinal-ruído, existe má qualidade na conversação, não há há chiado, né, igual a gente escutou aqui no rádio. Porém, é possível de haver a comunicação. Enfim, de certa maneira, o ouvido humano faz a correção, subtrai o ruído aí e capta as mensagens enviadas. Mas enfim, tendo em vista que 35 km pode não ser adequado para algumas situações, lembrando que outras situações onde realmente gera receita para a operadora, algo tipo Avenida Paulista, Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte, enfim, áreas com alta densidade demográfica, eu poderia dizer que o raio da célula vai ser 100, 200 metros. Mas em áreas com baixa densidade demográfica, são poucos usuários, o custo do equipamento justifica aumentar o raio de cobertura. E principalmente para atender, isso me disseram, né, o mar Mediterrâneo, os cruzeiros lá na Europa, quando os navios chegavam próximos do litoral, parece que congestionavam as radiobases, porque todo mundo percebia o sinal e tentava estabelecer chamadas, né? No caso, o que o pessoal do GSM propôs, nessas células em que a necessidade, se eu não me engano, foi até, vou colocar aqui 120 km de raio, que aí também começa a ter limites de potência, principalmente do móvel, né? É como se um time slot, o sistema não aloca canais nos time slots adjacentes. Então é como se eu tivesse um período de guarda muito maior.
Lembrando que o que limitou o raio da célula em 35 km foi o período de guarda da rajada de acesso, que tem período ali onde não é transmitido nada, que permite essa rajada oscilar dentro do time slot. Quando é necessário um terminal lá 100 km de distância, tendo em vista que a rajada de acesso acabaria encavalando no próprio time slot, o sistema diminui a capacidade e aumenta essa área de cobertura em algumas células específicas. Bom, eu acho que de TDMA, a priori, né, uma ideia básica do sistema seria essa. Eu estou pensando aqui eu vou entrar em detalhes do quadro, nós vamos fazer regras de 3, calcular algumas taxas, mas só para dar uma ideia daquela FDMA, frequência, estrutura, né, potência, tempo, o canal durante todo o tempo de conversação é alocado por um usuário. No TDMA, esses portadoras, né, elas podem ser multiplexadas no tempo. Aí, por exemplo, eu posso pôr diferentes canais dentro da portadora. Seguindo essa ideia, né, num sistema CDMA, que eles chamam de sistema com espalhamento espectral, né, narrowband e wideband. Eu acho que nós conversamos em uma aula dessa, né? A largura de banda do canal é comparada com a largura de banda da informação. A largura de banda no wideband é muito maior do que a largura de banda necessária para a informação. Então, no sistema CDMA é como se eu tivesse uma portadora faixa larga e uma pequena fração da potência, na verdade a potência vai ser espalhada numa faixa de frequência muito maior, né? A densidade, a potência talvez poderia ser até equivalente a essa, mas a densidade de potência ela é espalhada num espectro muito grande, né? E aqui, durante o tempo, na verdade eu nem precisaria colocar o tempo aqui, o canal é alocado continuamente para o terminal. Uma vez, na verdade o que define o canal aqui vai ser a portadora de RF, mas isso não foi falado, um código. Eu vou abordar o espalhamento espectral por sequência direta. E quando outro terminal precisa conversar, precisa de um canal, o sistema aloca um outro código. Por exemplo, aqui eu tenho representando 3, preto, verde e vermelho. Eles estão na mesma portadora, ao mesmo tempo, porém discriminados por códigos distintos. Dá para imaginar a relação sinal-ruído nesse negócio aqui, né? Ela é muito, muito menor do que em outros sistemas. Até para pensar, ou comparar, né, melhor, com o sistema AMPES, o GSM, o padrão de reuso de frequências de um sistema CDMA, ele usa 1. Ou seja, uma célula pode utilizar todo o espectro de frequência. Imaginando até, para falar que todos os sistemas usam, de certa maneira, FDMA, né? O IS-95, que é o CDMA que o pessoal fala aí, ele tem uma largura de banda de 1.25 MHz. Uma operadora que tenha lá 10 MHz, ela vai conseguir uma série, né? Mas se eu pegar 10.000 dividido por 1.25, 9? 8. Acho que dão 8, né? É possível colocar 8 portadoras dentro de um espectro, 8 portadores de 1.25 MHz dentro de um espectro de 10 MHz. E dentro de cada uma dessas portadoras são inseridos aí códigos, etc. A título de exemplo, o WCDMA, na verdade, Universal Mobile Telecommunication System, que usa a técnica CDMA, porém com wideband, com largura de banda maior, o canal tem 5 MHz. 5 MHz em 10 MB, basicamente uma operadora de 3G, segundo esse padrão, ela teria 2 portadoras, a possibilidade de alocar 2 portadoras naquele espectro. Porém, a capacidade em termos de canal, né, em 5 MHz, há uma capacidade muito maior do que 1.25 MHz. É muito mais simples prover serviços com altas taxas aqui do que aqui.
Em termos de taxa de transmissão, na verdade não o ES95, mas o CDMA 2000, um XRTT, o EVDO, que são as evoluções desse padrão aqui, segunda geração rumo à terceira geração, eles têm muito maior eficiência espectral do que isso. Porém, os custos do equipamento, principalmente do terminal móvel, no MTS é disparado menor do que no padrão norte-americano, e se não me engano existia padrões chineses, né? Mas todos esses padrões em termos de telefonia móvel celular praticamente desapareceram, né? E na atualidade o 3G, né, são 5 MHz. A título de exemplo, o pessoal fala muito de 4G, maior taxa de transmissão, portadora maior. Só que no caso aí a técnica utilizado é o OFDM. Na verdade é uma técnica de multiplexagem por divisão de frequências ortogonais para sistemas móveis OFDMA, e eles colocaram um conceito de scalable, no qual as frequências, né, o conjunto de frequências que vai definir um canal, na verdade eles chamam de subportadoras aqui, elas são alocadas escalarmente, né? Se o terminal quer um serviço de voz, ele vai pegar poucas portadoras. Se eu quero um serviço de vídeo de alta definição, scalable, né? O sistema escalona a alocação de recursos, ele poderia alocar maior largura de banda para esse terminal que precisa de maior capacidade. Bom, eu estou em dúvida, mas eu acredito que, tendo em vista a sequência do que eu falei agora, a próxima aula eu vou abordar o conceito de CDMA.